Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Policial racista prende capitão por engano porque ele é negro. O que acontece a seguir é surpreendente. Acha que já viu de tudo? Pense novamente. Hoje, trazemos a incrível história de um policial que, ao prender um superior simplesmente pela cor de sua pele, não tinha ideia de que desencadearia uma reação em cadeia que mudaria muito mais do que sua carreira. Mas isso não é tudo. O que acontece em seguida irá chocar, inspirar e talvez até fazer você ver as coisas de uma perspectiva diferente. Então fique ligado e, o mais importante, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A história começa agora. O calor do verão batia impiedosamente nos paralelepípedos das ruas tranquilas de Vichy. Os raios de sol estavam se pondo lentamente, lançando uma luz dourada nas fachadas das casas e criando sombras suaves sob as árvores. A cidade parecia banhada por uma tranquilidade quase irreal. Os pássaros voavam em um balé gracioso, planando entre os galhos, seu canto enchendo o ar com uma melodia suave, como se o mundo ao redor deles vivesse em uma realidade paralela, um espaço onde o tempo fluía pacificamente, longe das preocupações cotidianas. Eram daqueles dias em que as tensões sociais, que fervilhavam em silêncio, pareciam se dissipar no calor de uma tarde de verão. A rua principal estava deserta, com apenas alguns moradores caminhando na sombra, aproveitando a brisa leve que soprava. As crianças já tinham ido para casa, e os adultos estavam reunidos em suas varandas ou jardins, aproveitando a paz e a tranquilidade do fim do dia. Não havia nada naquele momento suspenso que pudesse prever a iminente reviravolta. Mas foi justamente essa aparente tranquilidade que seria quebrada por um evento que abalaria não apenas a vida de Mathieu Lemoine, mas também a de muitos outros, distantes nos recessos da sociedade. Um incidente que, embora aparentemente trivial à primeira vista, se tornaria um poderoso símbolo de uma realidade profundamente enraizada na própria estrutura do sistema. O capitão Mathieu Lemoine, 43, estava caminhando para casa, cansado, mas calmo. Tinha sido um dia longo, como tantos outros, mas a rotina de trabalho tinha tornado isso um hábito. Ele vestiu o uniforme da Polícia Nacional por 20 anos, uma carreira marcada por sacrifícios, mas também por sucessos. Mathieu era um homem determinado, um homem de princípios, respeitado tanto por seus colegas quanto por seus superiores. Ele começou em uma brigada de bairro, em uma cidade difícil, onde a violência e a pobreza não deixavam espaço para indiferença. Mas ele subiu pacientemente na hierarquia, adquirindo responsabilidades e chegando a uma posição de comando onde seu senso de justiça e diplomacia eram frequentemente solicitados para neutralizar situações explosivas. Em seus olhos se lia experiência, mas também um certo fatalismo, uma sabedoria adquirida ao longo dos anos. Ele aprendeu a lidar com um mundo onde a cor da pele, mesmo para um homem de seu status, podia influenciar a percepção dos outros. Não era algo novo, não era algo que ele desconhecia, mas ele também sabia que suas ações, seu profissionalismo, estavam lá para protegê-lo, para legitimar sua existência. Ele acreditava profundamente na justiça, e foi esse princípio que o guiou todos os dias em sua carreira. Naquela noite, ele dirigia o carro da empresa, um sedã preto com uma carroceria elegante e imaculada, um símbolo discreto de seu status, mas também de seus anos de serviço. O carro simples, mas potente, levou-o até o coração deste tranquilo bairro residencial, enquanto os raios de sol enfraqueciam e o ar quente da tarde acariciava seu rosto através das janelas entreabertas. Esta viagem, que ele havia feito 1000 vezes, parecia, no entanto, especial naquele dia. Talvez fosse a luz que tornava a estrada mais brilhante, ou talvez o cansaço que tornava cada momento mais precioso. Mas nada em seus pensamentos prenunciava o evento que mudaria sua trajetória naquela noite. Enquanto isso, o policial Damien Durand caminhava pelas ruas do bairro em busca de sua próxima parada. Jovem, impulsivo e, no entanto, já marcado por uma rotina pesada, ele fazia suas rondas em uma área tranquila, onde a maioria dos moradores não causava problemas. No entanto, Durand se via como um homem poderoso, um homem capaz de impor sua autoridade e julgar os outros de acordo com seus próprios critérios. Ele cresceu em um bairro de classe trabalhadora, em um ambiente onde a ordem e a disciplina eram valores sacrossantos, mas onde o preconceito racial às vezes era tão presente quanto o ar que se respirava. Durand nunca tentou questionar essas ideias. Era mais fácil assim. Afinal,
O uniforme lhe dava legitimidade para agir como bem entendesse, para julgar e controlar o ambiente ao seu redor. Ele acreditava saber quem eram as pessoas boas e más na sociedade, e seu olhar frequentemente recaía sobre aquelas que ele considerava deslocadas. Como o destino quis, na curva de uma rua, Durand viu uma figura que chamou sua atenção. Um sedã preto. Um veículo elegante, mas aparentemente deslocado neste bairro tranquilo. E de repente, um pensamento insidioso surgiu em sua mente. Por que um homem negro dirigiria um carro como esse? Foi um reflexo, uma suspeita que ele nem sabia que tinha, mas que, naquele preciso momento, turvou seu julgamento. Ele não tinha uma explicação racional para isso, mas o pensamento se estabeleceu nele como um dogma. O agente Durand escolhe seguir essa intuição infundada. Ele ligou as sirenes e ordenou que o carro parasse. Ele tinha o poder de fazer isso e, em sua mente, achava que era justificado. Afinal, quem ousaria fazer a menor objeção a ele? Ele sabia que o homem ao volante seria, antes de tudo, um cidadão respeitoso, um bom cidadão como ele. Mas, na realidade, ele não sabia nada sobre o homem que acabará de prender. Quando o motor do sedã morreu com um ronronar baixo, Mathieu abaixou lentamente a janela, pensando no que aquilo significava. Ele estava cansado de ter que explicar seu lugar naquela sociedade repetidas vezes, mas o fazia com a calma que sabia adotar. Com um leve sorriso nos lábios, ele se preparou para acolher a situação com sua dignidade característica. Durand se aproximou, com passos pesados, quase hesitantes, mas carregados de uma autoridade que ele sentiu que era necessário afirmar. Seus olhos percorreram o carro e então pousaram no rosto do capitão. Ele ainda não sabia o quanto esse encontro transformaria. Mas ele tinha certeza de uma coisa: precisava impor sua lei. Seu olhar tornou-se mais penetrante e, com fria arrogância, ele disse: "O senhor sabe que este carro está registrado em seu nome?" A voz do policial Durand, áspera e cheia de desprezo, ecoou pelo ar quente da noite, quebrando a aparente tranquilidade da rua. Não havia hesitação em seu tom, nenhuma tentativa de mascarar a arrogância que irradiava dele. A dureza de suas palavras revelava um desejo de dominação, uma profunda crença em sua própria superioridade, como se seu uniforme e seus jovens anos de serviço lhe dessem legitimidade absoluta para julgar, questionar e controlar. Mathieu, por sua vez, estava familiarizado com esse tipo de situação. Ele era um homem de princípios e calmo, mas não se deixou enganar. Ele frequentemente cruzava o caminho daqueles que, movidos por preconceitos, acreditavam ter o direito de questionar sua existência e suas realizações. Ele sabia que essa insistência em fazê-lo provar algo não estava enraizada na lógica dos fatos, mas no impulso racista insidioso de um sistema que não queria ver além da cor da pele. Mesmo assim, ele permaneceu calmo, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Ele estava acostumado a esses interrogatórios injustificados, a esses julgamentos mal disfarçados que lhe eram impostos como forma de teste. Esse tipo de cena não o assustava mais, mas a cada vez o medo da injustiça apertava sua garganta um pouco mais. "É meu veículo, sim. E também sou capitão da Polícia Nacional. No momento, estou de serviço, mas estou indo para casa. Você pode verificar minhas informações." A firmeza em sua voz não era uma tentativa de domínio, mas um convite calmo à racionalidade. Ele forneceu ao agente tudo o que ele precisava para fazer seu trabalho adequadamente. Mas a atitude de Durand não parecia buscar a verdade. Ele estava mais interessado na ideia de desestabilizar seu interlocutor, de humilhá-lo, como se cada palavra dita fosse um golpe a mais em uma batalha de poder que ele acreditava já ter vencido. "Eu sei muito bem quem você é", respondeu Durand, em tom de desdém, como se já estivesse de posse de uma verdade absoluta, a de um mundo onde alguns homens eram simplesmente menos dignos do que outros. "Mas você tem certeza de que possui as autorizações necessárias para dirigir esse tipo de carro? Parece que você se perdeu um pouco no seu papel de policial. Você realmente deve ter uma rede de contatos incrível para conseguir coisas assim, não é?" Mathieu sentiu a tensão aumentar. A observação, embora velada pela banalidade, continha uma pesada acusação, uma insinuação insidiosa que o atingiu diretamente no coração. Era mais do que apenas uma questão de status ou rede, era uma questão de poder e legitimidade. A ideia subjacente era clara: um homem da cor dele não deveria dirigir um carro daquele jeito. Não em um bairro como esse, não com tanto prestígio.
Essa pergunta aparentemente inocente era, na realidade, um espelho da sociedade em que ele vivia, uma sociedade que continuava a julgar, categorizar e excluir. Mathieu cerrou os dentes. A insinuação racial, embora sutil, estava lá, evidente. Ele sabia muito bem que não era apenas o carro que ele estava questionando, mas seu direito de possuí-lo e de aproveitá-lo. Ele sabia que, na mente do oficial, seu pertencimento a um determinado grupo social ou étnico, por assim dizer, anulava seu mérito, seu trabalho, seus anos de serviço. Serviu apenas como mais um lembrete de que ele não deveria estar ali, de que ele não deveria ter o que tinha. Mathieu sentiu a irritação aumentando, mas se forçou a manter a calma. Tudo daria errado se esse confronto se tornasse uma questão de ego, de raiva mal controlada. A situação já havia piorado, mas ele sabia que poderia piorar se não controlasse suas emoções. Ele havia vivenciado esse tipo de tensão com muita frequência em sua carreira para se deixar levar pela impulsividade. Garanto que meu veículo é perfeitamente legal. Se você quiser verificar, posso lhe fornecer todas as informações. Se não for um problema, peço que me deixe continuar meu caminho. Ele falou as palavras uniformemente, quase incorpóreas, mas a frustração borbulhava sob sua pele. O agente Durand não parecia ter pressa em libertá-lo. Longe disso. Seus olhos se estreitaram, examinando cada detalhe como se tentasse encontrar algo para reclamar, algo que confirmasse sua visão preconcebida das coisas. Ele se endireitou, num movimento que traía seu desejo de controlar, de impor uma forma de dominação. Ele sentiu que esta reunião era um teste, uma oportunidade de provar seu poder. Tenho motivos para acreditar que um homem como você, com sua cor de pele, não merece possuir esse tipo de propriedade. De onde você realmente é? É por causa de pessoas como você que as coisas são como são neste país. A frase, crua e cortante, parecia vir de outra época. Mas, ainda assim, carregava uma verdade que ele não estava pronto para encarar. A de uma sociedade onde o racismo sistêmico se escondia atrás de aparências de justiça e imparcialidade. Mathieu sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A violência das palavras ressoou mais alto que as sirenes dos carros. Mas ele não podia se dar ao luxo de responder à provocação, não naquele momento. Durand claramente não percebeu a magnitude do que acabará de dizer. Ele estava muito atolado em seus próprios preconceitos para enxergar a linha que tinha acabado de cruzar. Mathieu sentou-se ereto no assento, com a mão firme no volante, e respirou fundo. Ele estava acostumado a esse tipo de comentário insidioso, julgamentos mascarados sob frases bem elaboradas. Mas naquela noite, algo dentro dele acordou. Não foi apenas um insulto ao seu status, à sua dignidade. Foi um insulto à dignidade de todos aqueles que, como ele, tiveram que lutar para ter um lugar legítimo nesta sociedade. E ele não permitiria isso. Ele virou a cabeça lentamente na direção de Durand, seus olhos encarando-o com uma intensidade gélida. Ele estava calmo, mas em sua voz havia uma determinação que não deixava espaço para discussão. Sou capitão da polícia. Você é um agente da mesma instituição. Peço que, de acordo com nosso código de ética, me informe o motivo legal da minha prisão. Caso contrário, serei forçado a registrar uma queixa por abuso de poder. A voz de Mathieu ressoava com uma autoridade calma, mas também com uma determinação que Durand não havia previsto. Naquele preciso momento, o policial percebeu que o homem à sua frente não era apenas um colega, mas um superior, um homem que, longe de se submeter à agressão passiva da situação, optou por se defender confiando em seu conhecimento e no respeito às regras. Surpresa brilhou nos olhos de Durand, pois ele nunca havia encontrado tanta resistência em seu próprio círculo até então. A intimidação havia se tornado um hábito para ele, uma forma de reforçar seu poder sobre aqueles que ele considerava mais fracos. O policial tentou retomar o controle da situação, mas a cena estava se tornando cada vez mais embaraçosa para ele. Ele procurou as palavras por um momento, mas seu olhar era fugaz, como se estivesse preso em uma teia que ele mesmo criou. Ele sabia que Mathieu Lemoine, um homem respeitado capaz de lidar com muito mais do que interrogatórios de rotina, não se deixaria intimidar tão facilmente. No momento em que o argumento ético foi levantado, o policial percebeu que aquilo era mais do que apenas uma verificação de rotina. A questão da legalidade, autoridade, hierarquia e até racismo surgiu na discussão, e foi aí que Durand perdeu o equilíbrio. Durante um breve silêncio, enquanto a tensão aumentava,
Durand ligou discretamente para seu superior, que estava visivelmente sobrecarregado. O homem do outro lado da linha, um capitão sênior, primeiro ouviu a situação e depois deu seu veredito com uma voz calma e autoritária, mas marcada por uma leve preocupação. Mathieu, você está onde deveria estar, não é? A pergunta, formulada de forma aparentemente inócua, carregava consigo todo o peso de uma instituição que não estava pronta para ter suas falhas expostas. O agente Durand, com o olhar desviado, atendeu a ligação com um toque de nervosismo. Seu superior tinha acabado de tomar uma decisão final. Mathieu Lemoine, o capitão, deveria ser libertado imediatamente. O incidente, que parecia trivial alguns minutos antes, assumiu uma dimensão totalmente nova. No entanto, isso foi apenas o começo das consequências. Quando Mathieu, sem dizer mais nada, retornou ao seu veículo sob o olhar atento de algumas testemunhas, a informação se espalhou rapidamente. Jornalistas locais, alertados por testemunhas da cena, começaram a analisar o incidente mais de perto. Em poucas horas, o caso foi amplamente divulgado. As primeiras linhas dos artigos não deixavam dúvidas. Um policial racista acabará de interrogar ilegalmente um superior da mesma instituição, sem motivo aparente, mas sobretudo sem qualquer justificativa legal. O capitão Lemoine, um homem negro respeitado em sua profissão, involuntariamente se tornou o rosto de um escândalo que abalaria profundamente a Polícia Nacional. A reação popular foi imediata. Apoio massivo a Mathieu e indignação com a atitude de um agente que havia ultrapassado os limites do respeito e da ética. Mas o que foi ainda mais chocante foi que esse incidente destacou um racismo que muitas vezes se escondia nos cantos escuros da instituição. A imprensa, antes indiferente a tais incidentes, começou a ecoar uma realidade que muitos se recusavam a ver: o racismo dentro da força policial. Vozes se levantaram, testemunhas denunciaram um clima de suspeita e preconceito racial que, embora muitas vezes ignorado ou minimizado, era sistemático e onipresente. Mathieu Lemoine não buscava glória ou reconhecimento, mas sabia que esse caso poderia gerar conscientização. Poucos dias depois, a investigação interna foi iniciada. O policial Durand, já suspeito de comportamento racista em diversas ocasiões, se viu no centro das atenções. A investigação, embora rápida, foi implacável. Testemunhos corroboraram as acusações. Durand não apenas quebrou as regras, mas abusou de poder ao efetuar uma prisão sem justificativa legal. A queda de Durand foi rápida. Primeiro suspenso, ele foi logo demitido, e seu nome se tornou sinônimo da intolerância e da arrogância que corroem as instituições que deveriam manter a lei. A pressão social e da mídia foi sentida, forçando as autoridades a agirem de forma mais decisiva. Este caso, que poderia ter sido apenas uma simples altercação, tornou-se o catalisador para uma mudança muito mais profunda. De fato, após o escândalo, reformas foram implementadas no treinamento policial. O tema diversidade, igualdade e inclusão passou a ser abordado mais seriamente nas academias de polícia. A comunidade, o público e até mesmo alguns policiais que estavam sinceramente ansiosos por mudanças se reuniram para discutir maneiras de seguir em frente. O incidente, embora tenha começado como um confronto direto entre um policial e um policial racista, tornou-se um grande ponto de virada para a polícia francesa. O capitão Mathieu Lemoine, sem querer, tornou-se o rosto de uma reforma em andamento. Ele nunca procurou ser notado, ele apenas cumpriu seu dever. Mas a justiça, além da simples execução das leis, também passava pela sua voz. Nos meses seguintes, Mathieu se tornou uma figura-chave nas discussões sobre racismo nas autoridades policiais. Ele recebeu convites para participar de debates, falar em conferências sobre a revisão de políticas de recrutamento e treinamento policial e compartilhar sua experiência em livros e documentários. O que ele vivenciou em uma noite, o que teve que enfrentar sob a insistência de um agente racista, marcou o primeiro passo de uma série de mudanças que, se ainda incertas, anunciavam um futuro onde, talvez, os preconceitos teriam menos lugar. Não foi apenas a queda de Durand. Era a promessa de um futuro em que a polícia, como instituição encarregada de fazer cumprir a lei, poderia um dia realmente incorporar os ideais de justiça e igualdade aos quais aspirava. E Mathieu, esse homem cuja descrição só era igualada por sua força interior, seria uma das testemunhas mais poderosas.